seja convosco. Se coloque em pé com muita alegria no coração. O Senhor nos trouxe aqui para prestarmos culto a Ele. O culto não é para mim, não é para vocês, mas é para Ele. Amém? Em tudo o que fizermos aqui, que seja o nosso melhor. Que possamos nos render diante dEle nesta noite. Que possamos estar mais perto dEle nesta noite. E que não percamos nenhum momento, né, com distrações, qualquer outra coisa. Mas possamos realmente cultuá-lo e sermos abençoados. Amém? Pai, na Tua presença nos encontramos nesse momento, em oração. Neste segundo culto, final de tarde, início de noite. Aqui estamos, Senhor, na Tua casa. Casa do Pai, casa de oração, casa de bênçãos. Aqui estamos, Pai, nos preparando para oferecer a Ti o nosso melhor. E receber o melhor do Senhor para nossas vidas. Pois isso é que a Tua palavra nos garante. Oh, Pai, nos abençoe. Nós agradecemos, Pai, de todo o nosso coração por esse dia que o Senhor fez, dia que o Senhor nos deu de presente. Ó Pai, te agradecemos. Pai, pedimos agora que nos abençoe, através do louvor, da palavra, da ceia do Senhor, da comunhão. Nos abençoe, Jesus, nos abençoe. Precisamos de Ti, queremos mais e mais de Ti. Quebranta os nossos corações. Fala conosco, Pai. Nos ensine a viver uma vida melhor a cada momento. Ó Deus, com postura melhor diante de Ti. Tanto aqui na igreja como fora dela. Que possamos ser verdadeiros cristãos. Que Te servem, que Te amam e que Te buscam. Pai, nos abençoe. Nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Pedindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Venha atuar nessa noite. Venha atuar na vida das nossas crianças, juniores, adolescentes, jovens, todos adultos, nossos irmãos já com certa idade. Oh, Deus, abençoe a todos, os membros, visitantes, os simpatizantes dessa obra. Pai, abençoe poderosamente cada um. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. E já queremos Te louvar por tudo, por certo da bênção, certo, Pai, da Tua graça sobre nós, hoje e sempre. Todos digam amém. Aplauda Jesus com alegria, adore a Ele. Louvado seja o Senhor. Recebemos, Pai, as Tuas bênçãos. Aleluia, glória a Deus. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui,
sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou. Deseje. O Senhor me libertou. Aleluia. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Aleluia. O Senhor nos resgatou. Somos livres. Glória a Deus. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Aleluia! A verdadeira libertação vem só do nosso Deus. Glórias a Ti, Pai. Oh, aleluia. Faça dessa canção a sua oração. Nada é mais importante que a eternidade que nos aguarda. Eu não vou me apegar Com as coisas daqui, pois Eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. e Ele virá. E Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Oh, engrandecido seja o Senhor. Aguardamos esse grande dia, Pai. Louvado seja, Rei dos Reis. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu.
glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor. Declare com a tua alma. Deus, digno Tu és de receber todo louvor. todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. na sua Na glória. sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, Aleluia. o nosso Tu és Deus, todo. digno Tu Glória a és Deus. de receber Todo louvor. louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Aleluia. Glória ao Teu nome, Pai. Bendito seja para sempre, Rei dos Reis. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, Diga isso. meu nome é Aleluia. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, O Teu nome. nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, o nome do Senhor. Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja o Teu nome, Jesus.
Oh, amado Mestre, Deus provedor. Oh, aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Oh, aleluia, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Fogo não me queima, Aleluia. nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Declare, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Fale com Ele. Declare seu amor por Ele. A sua confiança nele. Ele vai prover aquilo que você necessita. Louvado seja, Rei. Aleluia. E o vento forte Não não vão. vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar
Aleluia, o nome do Senhor. Aplauda Jesus com alegria. Louvado seja, Senhor. Aleluia, Jesus, graças a Deus. A todos boa noite e paz seja convosco. Temos motivos de sobra para agradecermos a Deus pelo fato de estarmos aqui na casa dele, na presença dele, coberto com toda a glória que só vem dele. Com as mãos para os céus, façam isso, as mãos para os céus, agradeça a Deus de todo o coração, faça isso com alegria. Senhor, estamos desfrutando aqui da tua presença, entoando a ti esses louvores, cânticos que exaltam o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta grande oportunidade, obrigado por esta honra que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Senhor, estamos dentro da casa do Senhor, juntamente com os nossos demais irmãos, parte da grande família que vai morar no céu. Alegria, estamos aqui, ó Deus, e tendo a presença do Espírito Santo, o nosso Consolador. Obrigado pelas tuas mãos que estão direcionadas às nossas vidas, tocando em nós. Obrigado, Senhor, por esta mesa, esse banquete especial que está preparado para nós nesta noite. Ó Deus, o nosso coração se regozija diante de ti, alegria abundante em nossa alma, por poder bendizer o nome do Senhor, poder engrandecer o nome do Senhor, poder dizer que tu és o único Deus, não há outro Deus além de ti, o único Deus verdadeiro e real. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, o nome do Senhor. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, o teu nome, Jesus. Só o Senhor é Deus. Amado Senhor, Senhor, fale conosco, traga para o nosso coração a tua palavra segundo a tua vontade. Retira de nós, Senhor, aquilo que não te agrada. Retira de nós todo empecilho, todo embaraço, todo tropeço, tudo aquilo, ó Deus, que impede a tua bênção de nos alcançar. Que a nossa mente esteja voltada a ti, nosso coração quebrantado diante de ti, Senhor. Que este lugar que o Senhor habita, está aqui, é tua casa. Ó Deus, o inimigo não encontre brecha alguma, não encontre, Senhor, nenhuma brecha para desviar nosso pensamento, tirar nossa atenção. Que o inimigo não encontre, Senhor, brecha para agir em vida alguma que aqui está. Tão somente a tua mão possa nos guiar, tão somente o teu Espírito Santo possa agir. Somos teus, pertencemos a ti, Pai. E nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, no teu altar. Que tens para falar, fale. Estamos aqui para te ouvir e receber com alegria. Pedimos, Pai, essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Nós leremos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Digam amém. Os irmãos se assentem, por gentileza. O tema da mensagem que propomos para favorecer e assim seguirmos nessa linha, nesse caminho,
O diabo sabe a área onde nos atacar. O diabo sabe a área onde nos atacar. Uma vez que nós não estamos, nem podemos estar brincando de ser crentes, de ser discípulos de Jesus. A nossa caminhada é séria. A nossa caminhada não é por qualquer coisa. A nossa caminhada não é até o cemitério, até o túmulo. Nossa caminhada não é ser enterrado. A nossa caminhada é para chegar no céu. A nossa caminhada um dia vai terminar e nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então nossa caminhada tem muita seriedade. E é tão sério que nós somos e seremos provados. E essa aprovação, ela já iniciou quando iniciamos nossa caminhada e tem prosseguido até o momento que estamos aqui vivendo e continuará enquanto aqui vivemos. Durante esse tempo nós seremos provados. Talvez alguém não entenda ainda por falta de uma compreensão bíblica mais apurada, porque Deus tem que nos provar. Bem, o Senhor Deus, Ele quer no céu aqueles que de fato o amam. Deus quer as pessoas e que sejam bem-vindas todas aquelas pessoas que passarem por essas provas, esses testes. Ninguém vai chegar no céu equivocado. Ninguém vai chegar no céu sem querer. Nós escolhemos ir para o céu. Nós escolhemos servir a Deus. De repente pode acontecer que ainda alguém está vindo puxado pela mãe, pelo pai, pela esposa, pelo marido, enfim. Mas o tempo é curto para decidir. Ninguém vai ficar muito tempo sendo puxado. Se a pessoa não quer, não escolher Deus, isso não quer Deus na sua vida, logo ela vai sair, vai desistir, não vai vir aqui de forma pressionada. É um tempo, pode conseguir, mas depois não dá mais, fica maçante vir, ficar aqui num culto onde não gosta, onde se sente bem, onde não tem nada a ver com Cristo, não ignora totalmente o que Cristo fez, ignora o amor de Deus. Então, todos nós que estamos aqui, se há essa exceção, essas exceções, mas por pouco tempo, estamos aqui com toda a seriedade, porque a nossa caminhada existe nela toda a seriedade. O que nós vemos aqui, encontramos aqui, o que o apóstolo Pedro orientou na ocasião, os irmãos da época e em todos os tempos que a Bíblia foi anunciada para nós hoje, nessa noite, é que sejam sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Jesus mesmo no seu ministério, no tempo que estava aqui terreno, o quanto ele advertiu os discípulos, as pessoas, para orarem e vigiarem. Orem e vigiem, orem e vigiem. E o apóstolo Pedro aprendeu muito bem com Jesus, nós também que aprendemos com o Senhor Jesus, com os apóstolos, com a Bíblia Sagrada, nós também orientamos as pessoas para que orem e vigiem. Dada a seriedade da vida que nós levamos aqui, nós não estamos vivendo, ou por mais tempo viveremos apenas para comer, ou para nos vestir, para trabalhar. Viver a vida para quê? Esse tempo ainda que nos resta aqui não é para viver para coisas pequenas, coisas terrenas. Nós vivemos aqui, Deus ainda permite em nossa vida essa continuidade, porque é algo muito sério ainda que temos para fazer, que Deus tem para fazer para nós. A vida espiritual, ela é de muito maior valor do que a vida terrena, porque a terrena vai terminar um dia, e a vida com Cristo, a vida espiritual, a vida de servos de Deus, filhos de Deus, é por toda a eternidade. Então um dia vai terminar a vida terrena e seguiremos para a eternidade, para sempre estarmos com o Senhor nosso Deus. Então ninguém está vivendo aqui por razões, estou vivendo para comer, para trabalhar, para me aposentar. São coisas pequenas. Isso
já é natural, alimentarmos, vestirmos, dormirmos, trabalharmos, pagarmos as contas, faz parte da vida. Mas não vivemos para isto apenas, isso é muito pobre, muito pequeno. Vivemos aqui para agradar a Deus, vivemos aqui para proporcionar o tempo que Deus ainda nos proporciona para vivermos, para mais enriquecimento na nossa vida espiritual. Digam amém. Então, ser sóbrio, ser vigilante é um alerta para nós. Não é uma questão de eu quero ser ou eu não quero ser, não é opcional. É ser sóbrio, ser vigilante, é a proteção para a nossa vida. É o que nós precisamos, sermos sóbrios. Veja que uma pessoa, quando ela começa a tomar bebida alcoólica, ela vai perdendo a noção, ela perde o norte, ela vai se perdendo, ela vai ser entregue, e o álcool vai dominando a sua vida. Eu já convivi com pessoas assim, certamente muitos aqui tiveram experiência, talvez de vivência mesmo, ou então de estarem perto de pessoas assim. A pessoa perde totalmente o sentido da vida, a pessoa começa a beber, começa a embriagar, ou ela fica violenta, fica um palhaço, ela fica coisa assim, perde a noção da vida. Então, não estou referindo apenas à questão da bebida, só fiz ou exemplifiquei por conta de perder noção. O álcool domina. E ser sóbrio é estar bem atento. Ser sóbrio, atenção. É atenção porque a vida é séria. Atenção porque não estamos aqui de brincadeira. Atenção porque a pessoa pode perder a maior riqueza que existe para um ser humano, que Deus proporcionou, que é a salvação. Ela pode perder. Eu não estou aqui dizendo que você vai perder, mas quantas pessoas que se assentaram aqui, ou em outras igrejas também, que fizeram o que nós estamos fazendo, que ouviram mensagens, que cantaram, que oraram e jejuaram, até pregaram, mas não estão mais servindo a Deus, que se perderam, porque faltou ser sóbrio, faltou vigilância. Então, ser sóbrio, vigilante, é o que nos dará esta segurança, é um alerta da parte de Deus para nós. Jesus falou, os apóstolos falaram, estamos lendo o que o apóstolo Pedro aqui falou, apresentou para nós: sejam sóbrios, sejam vigilantes. O inimigo de vocês, bem, esse inimigo que estamos aqui falando não é aquela pessoa que você teve problema com ela, não é esta pessoa. Talvez um vizinho seu não se dá com você, não conversa com você. Não é o vizinho, não é aquele colega do trabalho lá que deixou de conversar, surgiu um problema lá e deixou de conversar. Não é aquele colega seu, nada de pessoas. O inimigo de vocês que está tratando aqui é o diabo, é Satanás, inimigo de vocês. Então, um tempo de vida que nós tivemos, de experimento das coisas do mundo, ele foi companheiro nosso, mesmo que nós nem sabíamos, nós nem queríamos, nós não convidamos para ser, mas ele foi companheiro. Ele andava de mãos dadas conosco. Nós fazíamos segundo as orientações, as atrações que apresentava para nós. Nós íamos sem rumo nem direção, nós não conhecíamos o caminho para o céu, não sabíamos sobre ser reverente a Deus, amar a Deus, não conhecíamos essas coisas. Então nós éramos companheiros do diabo, e graças a Deus que ele tornou o nosso inimigo. Diga amém. Graças a Deus, esse diabo que era um companheiro da antiguidade, um companheiro de outrora, tornou-se o nosso inimigo, que para sempre seja o nosso inimigo, sem chance de romper essa inimizade. Diga amém. Sem chance de ele voltar a ser nosso companheiro, permanentemente nosso inimigo. E o inimigo, irmãos, ele procura o que fazer para nos atrapalhar. O inimigo às vezes nos inveja. Às vezes alguém inveja você por aquilo que você é, inveja você pela sua profissão, pelos seus estudos, pelo seu carro, pela sua casa, pela esposa, pelo marido, pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe. Por alguma coisa inveja você.
O inimigo, ele inveja. O inimigo, ele não te vê bem, não quer ver você bem. Agora imagina o diabo, irmãos, que ele está nos vendo, nos acompanhando, isso é, olhando para nós. Estamos indo para o céu, de onde ele saiu, de onde ele um tempo viveu, e sabe o que é o céu, a beleza do céu. Ele sabe que estamos indo para lá, nós que éramos pecadores perdidos. Ele sabe que estamos indo para o céu. Ele conhece. Ele foi criado por Deus não como diabo, mas como um ser celestial, como um querubim ungido, mas se perdeu, uma vez que Deus deu a ele e a todos os seres criados a liberdade de escolha, livre-arbítrio, e ele, por ter liberdade, permitiu ser, ou se encher de orgulho, e se rebelou no céu, perdeu a sua morada no céu. Nós éramos pecadores, e um dia, pela graça de Deus, recebemos a revelação da verdade, fomos salvos por Cristo. O Senhor perdoou os nossos pecados, nos lavou, nos redimiu, escreveu o nosso nome, sim, o seu e o meu, no livro da vida. Diga amém. E o diabo acompanhou tudo isso, irmãos. Entenda que ele, desde no tempo da geração, no ventre de nossa mãe, ele tentou nos atrapalhar, tentou fazer um ambiente propício para a perdição nossa, e tentou preparar tudo para que nós um dia não conhecêssemos o Senhor Jesus Cristo. Ele fez de tudo, e talvez ele contribuiu muito para muitos de nós conhecermos a podridão deste mundo. Talvez ele conseguiu nos levar, talvez como junior, como adolescente, jovem, por um período, um tempo na perdição. Talvez o que ele proporcionou de ambiente na família, ele teve êxito, mas ele nos perdeu. Diga amém. Ele nos perdeu. Não que nós merecíamos uma coisa boa de Deus, mas ele nos perdeu. Ele nos perdeu porque o evangelho veio até nós. A pregação chegou até nós, o amor de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, e nós abrimos o coração para Jesus. Nós não fomos, nós nem somos melhores do que as pessoas que ainda não se converteram, mas pela graça de Deus, simplesmente nós abrimos o coração e nos rendemos a Cristo, e pela misericórdia dele é que nós fomos alcançados e fomos salvos. Ele nos acompanhou, tudo isso acompanhou de perto. Por isso que o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. Ele anda em derredor, irmãos. Derredor quer dizer, depois de um espaço, nesse espaço mais perto de nós, está o anjo do Senhor, que está ao nosso redor para nos guardar, e ele está ao derredor. Depois desse anjo, ele está em derredor. Ele não está como um gato mansinho, ele ruge como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele ruge como um leão, procurando alguém para devorar, para tragar. Ele então está andando ao nosso derredor. Entenda, queridos, aqui fala o diabo representado por demônios. Ele mesmo não é como Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, só Deus é. O diabo não. O diabo tem poderes, entre aspas, mas ele não é onipotente, não é onipresente, nem onisciente. Ele então tem representação, ele tem os demônios que atuam, e demônios estão espalhados pelo mundo todo. Não sabemos dizer se milhões, bilhões, não sabemos, mas em grande quantidade e de forma hierárquica, e atuam em toda a humanidade. E há um que o diabo promoveu para ser um fiscal da sua vida, para ser alguém que vai analisar a sua vida, alguém que vai procurar falhas, procurar aberturas, procurar formas de entrada, de achar legalidade para ele atuar. Então está aqui ele como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Antes nós
éramos escravos do diabo, mesmo que nós não sabíamos, não queríamos, não tínhamos noção disso. Achávamos que nós estávamos no divertimento, procurando paz por aí, procurando alegria nos cantos da cidade, nos cantos do país, mas nós éramos escravos do diabo. Nós estávamos, na verdade, debaixo das garras do diabo. É de lá que Jesus nos tirou das garras do diabo. E ele então sentiu isso, porque ele nos perdeu. E uma vez que ele se tornou nosso inimigo, ele passou a estar em derredor, fiscalizando o tempo todo, procurando formas e meios para nos atrair, achar falhas. E diga de passagem que nós não somos perfeitos, irmãos. Ninguém é perfeito aqui na terra. Nós temos nossas falhas. E ele então sabe a área de fragilidade. Ele sabe a área de fragilidade. Por isso que temos aqui a recomendação: estejam sóbrios, estejam vigilantes, sempre, o tempo todo, porque o diabo é nosso inimigo, e ele está andando ao nosso derredor. Ele tem tempo para isso, irmãos. Nós não temos tempo nem de imaginar que ele está andando em nosso derredor, pelas nossas ocupações, pela vida nossa que levamos. Mas de quando em quando é bom parar e pensar um pouquinho. Peraí, ele está ao meu derredor, e como um leão que ele ruge, está buscando meios, formas, estratégias, lados, fragilidade, falhas, legalidade, para ele vir e atuar na minha vida, para fazer eu desistir, desanimar. Ele usa tudo que ele puder usar, irmãos. Não o que ele quer, o que ele pode usar. Usa pessoas, usa amizades, usa trabalho, usa faculdade, estudo, usa tudo que ele puder. Onde ele encontra legalidade para ele fazer uso, ele vai usar. E nós estamos lidando com este inimigo. Não é alguém que tem experiência de 30 anos de idade, 40 anos de idade, 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, alguém boa vivência, que ensina os seus filhos, ensina os seus netos pela experiência de vida. Estamos falando de alguém que tem milênios de experiência, milênios. É alguém astuto, sagaz, é alguém que é esperto, é alguém que conseguiu fazer Pedro pecar, Davi pecar, Salomão pecar. Ele fez apóstolos pecarem, ele fez um apóstolo trair Jesus, ele fez porque encontrou legalidade, ele incutiu na mente, ele achou a fragilidade, achou lugar para atuar. Nós nunca podemos culpar o diabo pelos nossos pecados, nunca. O pecado é a vontade que a pessoa tem, que é justamente a concupiscência, o desejo que parte da pessoa. E como o diabo sabe, porque está em derredor, ele conhece desde quando nós estamos sendo formados no ventre da mãe, ele conhece quando nós éramos criancinhas, que nós engatinhávamos, que nós nem sabíamos falar. Quando começamos a falar, quando começamos a andar, quando começamos a entender um pouquinho da vida, ele já estava nos acompanhando. Ele conhece muito bem tudo da sua vida, irmãos, tudo. Ele só não sabe o que passa na sua mente, mas pela esperteza dele, pela sagacidade, ele pode até adivinhar o que você pensa pelo aspecto facial. Quando você começa a olhar alguém, por exemplo, ele imagina o que você está pensando da pessoa, ele pode acertar. E aí ele vai incutir na mente um pensamento para você receber algo para aquilo que você está olhando. Ele pode incutir na sua mente, levar você ao pecado. Então ele pode saber o seu pensamento por induzir você naquilo. Mas caso contrário, ele não conhece o nosso pensamento. Só quem conhece, nós que pensamos, e Deus que tudo conhece, que é onisciente. Digam amém.
Bem, uma vez que Ele nos sonda, uma vez que Ele nos fiscaliza, uma vez que nos acompanha, e acompanha desde sempre, não quer dizer que nós estamos livres, não. Ele continua ainda a nos acompanhar. O que estamos lendo é muita seriedade, um alerta para nós, porque ele ruge como leão. Ele quer violentamente atrapalhar a nossa vida, violentamente Ele quer nos colocar debaixo das garras dele, o lugar onde nós estamos. Ele quer violentamente, por esse rugido do leão, Ele quer arrebentar a nossa vida. E Ele arrebenta a nossa vida quando nós damos a Ele a liberdade. E uma vez dado a Ele a legalidade, irmãos, o que é que Deus pode fazer diante da legalidade? Lembra quando Jesus teve enfrentamento com o diabo no deserto? O diabo disse assim, olha, numa das tentações ou tentativas que teve: tudo isso te darei, os reinos deste mundo, porque a mim foi entregue. A mim foi entregue. Legalidade. Jesus não disse, você não tem não. Jesus não disse para ele, você não tem, não é seu. Não, Jesus silenciou nisso aí, porque de fato ele tinha. Porque foi legalidade, foi dado a ele, lá no Éden. Foi entregue a ele. Então, quando ele encontra legalidade na vida da pessoa, legalidade é aquilo que é legal. Sabe quando você toma uma multa, você não tem como recorrer porque tudo está registrado? Aquela multa é legal. Você errou, você falhou, é legalidade, não tem o que fazer. Cometeu um crime, foi julgado, condenado, sentenciado à prisão, não tem o que fazer, foi condenado, você cometeu crime, é a legalidade que deu. Assim para o diabo, quando a concupiscência, o desejo por aquilo, e você não está controlando, não está vigiando, não está buscando em Deus a força para vencer aquele ataque inimigo que está justamente naquela fragilidade sua, e quando cede à tentação, ele encontra legalidade, e se é legalidade, Deus não pode fazer nada, porque Deus trabalha na legalidade. As pessoas que estão aí fora, que não querem saber de Deus, o que Deus pode fazer? Deus, insistentemente, vai usar pessoas, eu, você, aqueles que conhecem o Evangelho, para evangelizar, para falar, para insistir, para orar por elas. Mas Deus não pode salvar essas pessoas, porque legalmente, essas pessoas não querem Deus, legalmente. E o diabo se satisfaz com isso e prende as pessoas nesse mundo com os atrativos. Então, quando a pessoa ela peca, ela abriu porta de legalidade, e isso que o diabo quer. E uma vez que ele tem legalidade, ele vai fazer com que pecado chame outro pecado. É como um abismo chama outro abismo. Veja que Davi, quando pecou, inicialmente foi um adultério. Depois ele fez com que o marido da mulher, na qual teve um caso, fosse na frente da batalha para que fosse morto. Indiretamente foi culpado da morte de Urias. Um pecado chama outro pecado, e quer encobrir. É muito fácil a pessoa, quando ela peca, ela mente. Ela mente em seguida, quer encobrir. Pecado chama pecado, e se a pessoa não se cuidar, ela vai avançando, retornando na vida de outrora. Ela saiu das garras do diabo e para lá ela volta. E quando ela volta, diz a Bíblia que volta 7 vezes piores do que era antes, porque uma vez que tinha um demônio que ocupava espaço para levar a pessoa, conduzir a pessoa, ela conheceu a verdade, esteve servindo a Deus, com as experiências servia a Deus, mas ela rejeita agora o Calvário, rejeita a cruz, rejeita a salvação, por causa do pecado, não passou pelas provas, cedeu à tentação, às tentações, e volta ao pecado, à sujeira, ao abismo. Ela vai voltar nas garras do diabo e torna seu estado 7 vezes pior, diz a Bíblia Sagrada. O diabo não vê a hora, tanto a mim quanto a você, do retorno debaixo das suas garras. Mas eu estou aqui, você também. Nós estamos a dizer: nunca e jamais.
Nós temos um outro companheiro agora, que anda conosco, é o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, para sempre. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A orientação do apóstolo Pedro: resistam-lhe firmes na fé. Resistam-lhe. Ele está andando de redor, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. As tentações vêm, você tem área de fragilidade, passamos por provas. Resistam-lhe, resistam-lhe, firmes na fé. Sim, é a fé. É a fé, irmãos, que vence o mundo, diz o apóstolo João. É a fé que vence o mundo. Como que nós vamos manter esta fé se o mundo tende a nos desgastar da fé? Se nós perdemos de vista ouvir, receber, estudar, examinar a palavra de Deus, nós vamos esvaziando desta fé, porque o mundo vai consumindo a nossa fé, o desgaste, os enfrentamentos, as lutas, tudo isso tende a gerar em nós dúvidas até do amor de Deus, da misericórdia dele. Mas se nós estivermos recebendo a palavra dia após dia, alimentando a nossa vida cristã, alimentando o espírito, mesmo que a carne é fraca, nós vamos vencer os obstáculos, as lutas. Nós não cederemos às tentações, nós passaremos pelas provas e seremos aprovados por Deus. Então resistam-lhe firmes na fé, custe o que custar. Volto a dizer, irmãos, que nós nessa caminhada não estamos para concluir, terminar, para receber qualquer coisa, uma premiação, um troféu, uma medalha. Não é simplesmente para alguém fazer menção do nosso nome que nós vencemos na corrida. Irmãos, estamos aqui com algo muito sério. Essa nossa caminhada, tempo de provas, de vencermos as tentações. É esse tempo que Deus está olhando para nós. Você quer de fato entrar no céu? Você de fato me ama? Porque se acontecer do deslize, de nós cairmos, fracassarmos, Ele está pronto para recuperar cada um de nós. Ele não vai desistir de nós. O Senhor Jesus está pronto para nos recuperar, nos colocar de pé novamente. Ele não vai desistir de nós até a nossa morte. Agora, esse tempo é a nossa escolha, irmãos. Ele não pode fazer nada se nós não quisermos nada com Ele. Se nós não buscarmos complemento da nossa fé, a fé será crescida em nós. Se nós não fizermos isso, vamos desgastando com a vida e vamos fracassar a qualquer momento. Então, às vezes, nós orientamos, irmãos, sejam frequentes aos cultos. Não venha só culto de ceia, não satisfaça com isso. Provavelmente, quem leva a vida cristã de forma leviana, sem aquela devida dedicação, não vai longe, não vai conseguir longe, irmãos. Se o inimigo seu não fosse o diabo, fosse seu vizinho, tranquilamente, você venceria com essa vida leviana que leva. Mas uma vez que é o diabo, e o diabo é entendido na Bíblia, alguém que conseguiu fazer Salomão, o grande sábio, errar, pecar, distanciar de Deus, subentende que no final da sua vida ele consegue retornar a Deus. Isso pela descrição de Eclesiastes que ele escreveu. São coisas dos estudiosos da Bíblia que apresentam. Mas ele fez o grande sábio Salomão sair da presença de Deus. Deu a rasteira no rei Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus. A consequência foi drástica para Davi. Ele colocou a sua família na lama. Não brinca com o diabo. A vida cristã não é levar mais ou menos de qualquer jeito. Não, não é assim, não vai chegar no final, queridos. Deus é amor, misericórdia, compassivo. Deus é tudo isso e muito mais do que isso. Não temos palavras para dizer da sua bondade, grandeza e amor por nós. Mas não brinca com o diabo. Não brinca com ele. E Deus não pode fazer nada, volto a dizer, quando nos abrimos para o diabo, quando damos brecha para ele, quando vai dar a ele legalidade, ele vai dizer, agora é meu, e de fato vai ser dele. O que é que Deus pode fazer?
Deus vai continuar insistindo para que um dia a pessoa volte, mas ela pode nunca mais voltar. Irmãos, cremos que muitos que serviram a Deus, que estavam como nós estamos hoje aqui em tempos passados, que estão no inferno, conhecedores das Escrituras, pessoas que às vezes fizeram mais do que nós para Deus, pessoas que desfrutaram da presença de Deus. Deus deixou de amar essas pessoas? Não, elas escolheram o mundo, escolheram as atrações do mundo, não venceram as tentações. Davi podia nunca mais voltar a ser de Deus. Ele, para voltar à posição que ele estava, custou caro para ele, irmãos. Não foi de forma, eu vou levando assim, quem sabe um dia Deus, que me ama muito, até fez eu ser rei, ungiu o rei. Deus gosta muito de mim. Um dia, não, irmãos, ele lutou muito para voltar, lutou muito. Diz a Bíblia que doíam os seus ossos, de clamar a Deus, de buscar a Deus. O diabo queria pisar, massacrar. Foi difícil para ele as consequências dos seus pecados, de destroçar a sua família, e colocar na lama, um preço alto que ele pagou, por um momento de prazer. E aí um pecado chamando outro pecado. Irmãos, nós lidamos com um ser que é dito para nós: resistam-lhe, resistam-lhe, façam de tudo, porque o que está à espera nossa na frente, irmãos, é algo grandioso. Às vezes nós esquecemos, no dia a dia nosso, nas nossas lutas, os enfrentamentos, os problemas da vida, é lá no trabalho, é na casa, família, é isso. O problema faz nos esquecer às vezes que estamos caminhando para algo de grande valor, irmãos, de grande valor. A nossa vida vai acabar aqui na terra, irmãos, vai terminar um dia, mais cedo ou mais tarde. E quando terminar, nós vamos estar na eternidade, ou no céu com o Senhor, ou no inferno provisoriamente, depois de ser lançado no lago de fogo e enxofre, depois do juízo final. Então é algo muito sério, e às vezes nós não tratamos com esta seriedade. Vamos na onda daqueles que fracassam, vamos na onda daqueles que dão opinião, na onda daqueles que não ensinam a verdade, na onda das pessoas que às vezes os levam para longe da presença de Deus. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Não é você apenas que tem lutas, não é apenas você que enfrenta o diabo, que tem enfrentamento, que tem a fragilidade, que tem momentos de fraqueza, e que às vezes precisa aumentar o nível de oração, buscar mais a Deus para vencer. Não é só você, não é só eu. Todos os nossos irmãos espalhados nesse mundo também sofrem que nós sofremos. Podemos dizer que em certos lugares nem tem mais ou menos cristão como tem no Brasil. O Brasil tem um cristão que é mais ou menos. Esse mais ou menos é aquele que de quando em quando vem na igreja. Ele é um turista, de quando em quando vem na igreja. Não sei se é você, desculpa, né? Não tem como eu saber se você é turista ou não, que nós temos as filiais aí na cidade. Você é bem frequente lá, tá? Nem posso julgar ninguém. Eu já cometi erro de dizer: você é novo na igreja, pastor, estou há 4 anos na igreja, me perdoe, né? Eu não consigo acompanhar. Então não pense que estou falando para você dizendo que você é turista, por favor, tá? E essa pessoa que leva dessa forma, quase nem tem. Alguns países que lá, em alguns países, eles matam cristãos. Então, para dizer que eu sou cristão, confessar que é ser ameaçado de morte. Aqui é fácil. Vai BGE na casa, pessoa desviada, já está tantas décadas fora da igreja. Qual é a sua religião? Sou evangélico. E fala até a igreja que é ainda, da igreja do evangelho quadrangular, tá? Até o BGE que teve ocasião, tinha 4.000 membros aqui, irmãos. Mas faz tempo isso aí já, irmãos. Faz tempo, 4.000 membros. Como que pode? Quando estão essas pessoas aí, né? Eu sei que cada um aqui de valor vale por 10, por 20, diga amém. Mas a contagem não é assim, irmãos. Eu conto você com uma pessoa só.
Então tem muita gente aí que fala que é evangélico, não estão fora da igreja faz tempo, irmãos. Está no bar bebendo pinga lá, parece IBGE que você é só evangélico, né? Está cercando frango na rua lá, evangélico. Então tem países que não tem, irmãos, esse estilo assim de que eu sou e não é. Lá é ou não é de fato mesmo, tá? Então, quando nós apresentamos que temos nossos irmãos espalhados no mundo todo que sofrem o que nós estamos sofrendo, diga-se de passagem que tem países que sofrem muito mais ainda do que nós sofremos, muito mais ainda. Às vezes é bom, porque lá é ou não é, lá é cristão ou não é cristão. E nosso país que não tem esse estilo de perseguição, de matar, então as pessoas ficam muito light, né? Um cristão assim, light, diet, suave, aí torna difícil para a igreja de Cristo ser forte no país, para ter mudança no país. Bem, nós somos amados por Deus, irmãos. Por sermos amados por Deus é que o diabo, ele está furioso contra nós. Diga amém. Porque nós somos amados por Deus. O diabo não tem mais isso. Ele já foi sentenciado. É mais fácil, para fazer essa comparação para os irmãos entenderem, é mais fácil um simples membro da igreja, se caso se desviar, depois ele voltar, do que um pastor, se desviar e ele voltar. Entenda bem. É mais difícil um pregador, um pastor, se desviar, ele conseguir voltar. O diabo, ele era um querubim ungido. Dá a entender assim que ele ocupava, se assim podemos dizer, na hierarquia, um lugar já abaixo da trindade, ou triunidade. Dá para entender. Não vamos dizer com verdade, com todas as letras, a Bíblia não fala isso, tá? Mas ele destacava-se na posição que ele estava. Então o grau dele, altíssimo, da sua posição, ele, quando aprontou isso, ele perdeu morada no céu. Às vezes simples membro da igreja erra e consegue voltar, erra, consegue voltar. Se Deus tratasse como tratou com este, que era um querubim ungido, uma vez só bastaria para ser sentenciado já à condenação. Assim foi este ser que tornou-se o diabo, Satanás, inimigo, diabo, acusador, este ser. E Deus conserva este ser, faz parte do seu plano, para que eu, você, decidamos a quem nós queremos que seja o Senhor da nossa vida. É nós que temos que decidir quem nós queremos, pelas escolhas nossas. Então temos irmãos espalhados por toda a terra que estão vivendo as lutas que nós estamos vivendo, e que o diabo é furioso contra nós e contra todos aqueles que são amados por Deus. Digo amém. O inimigo pode ter estudado seus padrões, pode ter observado suas crises, pode ter analisado suas fraquezas, mas ele cometeu erros. Como cometeu erro no céu, deixou de ser perfeito, nunca foi perfeito, perfeito só é Deus. Os anjos estão na perfeição como criaturas que são os seres celestiais, mas o perfeito real é somente Deus. Nós tornamos a ser santos, ou passamos a ser santos, tá? Por causa de Deus. Só Ele é santo, santo, santo. Verdadeiramente nós passamos a ser por causa dele. Diga amém. Então ele cometeu erro. Ele pensou que o ataque iria te paralisar, o tanto que ele já te atacou. Ele achou que ele conseguiria te paralisar. Ele pensou que a pressão iria te calar. Ele
pensou que a repetição da luta iria fazer você desistir. Mas receba essa palavra. Deus dizendo para você, pela palavra dele, justamente que a área que você foi atacado será a área que ele te fortaleceu ainda mais. Diga amém. A área que ele atacou violentamente, ele achou que iria fazer você desistir, Deus trabalhou misericordiosamente, ele fez com que você se fortalecesse ainda mais. Aquela área que o inimigo atuou, trabalhou, que você, observando a orientação de Deus, que você resistiu ao diabo pela fé, vigiando o tempo todo, Deus restaurou, te fortaleceu, fez com que justamente fortalecesse ainda mais nessa área. Hoje você está mais forte agora, com menos fraqueza, porque o diabo trabalhou tanto, mas Deus te fortaleceu. Diga graças a Deus. Onde houve ataque na mente, sempre há renovação da parte de Deus. Acredite, irmãos, que a nossa mente é o lugar que mais ocorre as guerras, as batalhas, tá? Você às vezes está sozinho, mas a sua mente está em guerra, em batalha. Quantos pensamentos vêm? Você briga com você mesmo, discute com você mesmo, discorda de você mesmo. É assim, irmãos? É ou não é? Amém? É uma briga que está na sua mente. Não vou, mas vai ou não vai? Você só está em dúvida, porque há batalha na mente. Faço, não faço, não faço. Peraí, entra no acordo aí. Você é a única pessoa, mas está de briga com você mesmo, tá? Eu não sei se alguém, nem pergunto porque não quer expor você, não queria vir à igreja, mas queria vir à igreja. Queria vir ao culto, mas não queria vir ao culto, tá? Mas veio, graças a Deus. Está me ouvindo aqui? Diga amém. Mas aquela briga, a mente é uma batalha muito grande. É o lugar que a batalha é ferrenha, ocorre no campo da mente, do que em qualquer outro lugar. E veja, onde o ataque foi na mente, houve renovação. Você venceu quantos obstáculos, venceu quantas lutas, quantas batalhas. Por isso que houve renovação na sua mente. Houve ataque na fé, e haverá, quanto mais batalha na fé, mais maturidade haverá. Diga amém. Sim, o inimigo atua tentando na fé. Os companheiros de Daniel queriam procurar defeitos nele, porque souberam que o rei queria colocar Daniel acima daqueles príncipes. Daniel, um dos príncipes. Ficaram com inveja e reunidos disseram o seguinte: nós temos que achar defeito desse homem. E não achavam defeitos nele. Entenda bem, queridos, as pessoas não podem encontrar defeitos em nós. Diga amém. Elas não podem encontrar defeitos. Nós sabemos que temos defeitos, nós sabemos, mas não podem encontrar defeitos em nós. O diabo sabe os nossos defeitos, Deus sabe os nossos defeitos, nós sabemos nossos defeitos, mas as pessoas não podem. Daniel não dá motivo para as pessoas saberem os seus defeitos, não encontraram defeitos nele. Aí então tiveram uma ideia: vamos mexer na fé desse homem. Ele ora 3 vezes por dia no seu quarto ajoelhado. Vamos mexer na fé dele. Dos príncipes demais tiveram a ideia de fazer uma lei de proibição de que ninguém buscasse em Deus algum, qualquer que fosse o pedido, a não ser pedir para o próprio rei. Chegaram com esta lei para o rei assinar. O rei tomou conhecimento, não viu mal nenhum, não sabia que era estrategicamente para enlaçar Daniel, e sempre existe, né, em alguns lugares, letras miúdas que têm as situações negativas, ruins. E ela estava: quem assim desobedecer vai ser lançado na cova dos leões. Jamais o rei imaginava que era para lançar Daniel na cova dos leões. Daniel tomou ciência desta lei, mas não abriu mão da sua fé. Jamais um homem como aquele iria abrir mão
de deixar de orar por 30 dias. Creio eu que se fosse um dia apenas, ele não ia abrir mão de falar com Deus por um dia que fosse. E significa que para ele era de muito valor. Não é questão de uma mera oração, porque não estou chamando de mera oração, que se acontecer com você alguma coisa, você fica 3 dias sem orar, não tem problema, tá? Porque a oração às vezes, ela não é oração com dedicação, uma oração que de fato tenha algo de muito valor. Não, para ele, para Daniel, tinha muito valor a oração para ele. Veja que com dedicação ajoelhava-se no seu quarto, janela aberta para a cidade de Jerusalém, que era uma honra para eles fazer isto. Ele dobrava o joelho e 3 vezes por dia orava, falava com Deus. E nessa proibição ele não abriu mão da sua fé, da sua vida com Deus. Foram contar lá para o rei, e resumindo a história, Daniel teve que ser lançado na cova dos leões, lá na cova dos leões, e teve uma experiência que eu acredito, são coisas minhas, talvez tuas também, né? De que foi melhor do que o quarto dele. Que o quarto dele sabia que Deus estava presente, mas naquela cova ele tinha plena certeza, quando olhava para os leões, boca fechada. Imagina, olhando os leões mansinhos ali, mansinhos. A gente brincava com os leões. Abre a boca para eu ver os dentes, né? Nem abria a boca nem para ver os dentes dos leões. Que gostoso orar num lugar assim. Você tem plena certeza da presença de Deus. Deus está aqui. Eu acredito piamente que ele sentia no seu quarto, quando ajoelhava, mas naquela cova, nitidamente, não tem como dizer que Deus não está aqui. Que privilégio que deram para mim. Que privilégio, eu olhar para esses leões aqui e vir de boca fechada, só olhando para mim assim, às vezes até baixar a cabeça em respeito a mim. Daniel, porventura o Deus que você serve te livrou desses leões? Sim, ó rei, o Deus que eu sirvo mandou um anjo para fechar a boca dos leões aqui. Estou vivo, ó rei, estou vivo. Digo amém. Prova de fé, irmãos, prova de fé. Com Abraão, que Deus sabia que Abraão amava a Deus, mas Abraão amava muito o seu filho Isaque. Cuidado, irmãos, de nós não errarmos a dose do amor para com nada nessa vida, nem para com o filho, nem para com a esposa, nem para com o marido, nem para com o pai, nem para com a mãe. A dose não pode ser maior do que o amor a Deus. Por favor, não sacrifique a tua fé por causa de pessoas. Nenhuma delas merece mais amor do que Deus na sua vida. Diga amém. Eu quero o teu filho, a quem você ama, que você mate. Quero em sacrifício. Sim, Senhor. Que dureza para ele. Ele foi lá no monte Moriá, onde Deus determinou, pegou o cutelo, quando ia matar o anjo, bradou: não faças tal. Deus viu quanto que você o ama. Isso que Deus quer ver em mim e você, em cada um de nós, o quanto amamos a Deus. Diga amém. Prova de fé. O diabo vai nessa área, na prova de fé. Cuidado, não mostre fraqueza, não dê a ilegalidade, não mostre amor a ninguém mais do que a Deus. Não faça isso, porque é nessa área ele vai te atacar também. E se você vencer, haverá maturidade, como houve maturidade em Daniel. Daniel foi livre da cova e tornou-se alguém especial no reino, junto com seu rei. Abraão disse: pode pegar aquele carneiro, pode colocar no lugar do seu filho. Deus viu quando se ama, ele volta com o seu filho. Ele havia dito no caminho: nós vamos lá e vamos adorar a Deus e voltaremos.
De fato aconteceu isso, voltou feliz para sua casa, diga amém. Onde houve ataque na identidade, haverá confirmação do chamado. Você é filho de Deus, a posição que você ocupa, isso inveja muito Satanás, irmãos, muito. Satanás, outrora, enquanto querubim, ele era um ser especial no céu, desfrutava das delícias dos céus, tornou esse ser maligno e que está destinado, sentenciado a ir para o lago de fogo e enxofre, juntamente com a terça parte dos anjos, que tornou-se também seus servos. Não tem mais jeito para eles. E nós que somos filhos, irmãos, de repente alguém por um tempo, um período de tempo, fracassou, até perdeu a posição pelo fracasso. Deus chamou de volta, Deus deu oportunidade, e você está de volta aqui. Não sei se eu falo com alguém que justamente com essa experiência, você está aqui de volta. A identidade, você, filho de Deus, guarde bem essa posição. Você não é qualquer pessoa, você pode ser na vista ou no olhar das pessoas como um simples vizinho, alguém talvez com menos em proporção de fatores econômicos. Talvez a sua casa é mais simples, seu carro mais simples, nem tem carro, seu salário é menor talvez. Não importa isso, irmãos, eles não sabem a posição que você ocupa, a herança que você tem, a riqueza que te espera, eles não sabem essas coisas. Então a sua posição de filho de Deus, irmãos, a maior riqueza está com você, não com as pessoas que não servem a Deus. E ele vai atacar nisso, porque ele tem inveja de você ser filho de Deus. Onde houve ataque na família, haverá restauração. Ele violentamente vai atacar a família, mexer em casamento, mexer em filhos, mas haverá restauração, porque você tem colocado a sua família no altar de Deus, diga amém. Onde houve ataque na santidade, haverá consagração mais profunda ainda, vai atacar na santidade. A pessoa que se santifica, que busca Deus, é a pessoa que mais abala o inferno. A pessoa quanto mais santifica, mais busca Deus, estremece mais o inferno. Não é quem canta mais alto, não é quem grita mais na sua oração, ou que prega e grita mais alto. Não é isso que abala o inferno, é a santidade, irmãos. É a santificação. Isso faz o inferno estremecer. Ele vai atacar na santidade, ele vai querer, mas haverá mais consagração ainda, porque você vai vencer em nome de Jesus. Em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem coisas que nós buscamos para o nosso fracasso. As consequências para Davi não foram provas que Deus enviou para ele. Ele não vigiou. Deveria estar no campo de batalha, estava no palácio. Não era tempo de ficar no palácio. Estava em guerra o seu exército. É para estar lá no campo de batalha. O que ele fazia lá no palácio? Em nosso linguajar, marcou bobeira, porque ali ele fracassou, irmãos, ele fracassou. Entenda, queridos, que às vezes a pessoa, ela abre espaço e dá legalidade, aí vem as consequências. Enfrente as consequências, seja humilde, Existem provas, irmãos, provas, e todas essas provas que Deus permite em nossa vida, elas são para nos fazer mais ainda firmes e fortes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, que são filhos de Deus. Todos aqueles que, levando com seriedade, também passarão por provas difíceis, mas todas as coisas vão contribuir para o nosso bem.
diz a Bíblia, todas essas coisas vão contribuir para o nosso bem, quando nós damos abertura, legalidade, tropeçamos e vem consequência. Vença, como Davi venceu. Davi se reergueu, voltou na tua posição de homem confiável, e nós o temos como o homem segundo o coração de Deus. Lá em Israel, para os judeus, e refiro-me aos judeus não convertidos, quais nomes que soam bem para eles? Fala de Davi lá, Davi, o respeito que tem a Davi, é personagem de peso na Bíblia, e assim outros, mas Davi ganha esse nome, mas ele se reergueu. Então nós na verdade não podemos abrir espaço para o diabo, temos que vencer as lutas, e as lutas que enfrentarmos, nós não teremos consequências de erros que nós cometemos, mas as provas as quais passaremos, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. O inimigo tentou usar para queda, e Deus usa para crescimento. Tudo que o diabo usar para a tua queda, Deus vai usar para crescimento. Diga amém. A luta não foi para te destruir, foi para te revelar. Revelou Abraão. Agora, não que Deus não sabia, mas para que Abraão mesmo soubesse, e para que ficasse registrado, para que conhecêssemos a história de um homem que, mesmo se fosse que matar o filho, para provar o seu amor a Deus, ele faria isso. Então a história está bem clara para nós aqui, o quanto temos que amar a Deus. O ataque não foi sinal de abandono, nem o ataque que foi, Deus te abandonou, foi sinal de propósito. Então se o diabo te atacou, não é que Deus queria que você fosse atacado, mas Deus queria que fosse nisso um propósito para a sua vida, para o seu crescimento, para a sua maturidade. A pressão não foi castigo, foi treinamento. Abraão foi treinado, Jó foi muito treinado. Não foi pelos seus erros que vieram as consequências, mas pelas provas pelas quais ele passou, mas foi treinado. O diabo sabe onde atacar, mas Deus sabe onde te promover. Diga amém. Ele sabe onde atacar, mas Deus sabe onde te promover. Sabe que a alegria, o contentamento do Senhor Jesus Cristo é olhar para você e olhar para o diabo, e ele dizia assim: está vendo só? Me serve, me ama, é temente a mim. E só o diabo: me serve, me ama, é temente a mim. Você atacou, você usou o que você pôde, mas continua me amando, temente a mim, está firme comigo. Você perdeu mais uma vez, você perdeu mais uma vez, e que isso repita por tantas vezes, até o fim de nossa vida, vencendo e sendo vencedor para a glória de Deus. Digam amém. Pedro, o apóstolo, foi peneirado. Em Lucas 22:32 diz assim: eu porém orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Veja, eu roguei por ti, Pedro. O diabo pediu para você ser peneirado, ele pediu, eu deixei, você foi peneirado. Só que enquanto você está sendo peneirado, eu roguei por ti. Irmão, Jesus é o nosso intercessor, irmãos. Ele intercede por nós. Em cada luta que você passa, você nunca está sozinho. Jesus intercede por você. Nós temos uma equipe de intercessores na igreja. Fico feliz por isso. E que eles continuem, que essas pessoas continuem intercedendo, e que aumente mais ainda. Se eles falharem e não interceder por nós, nós temos Jesus que intercede por nós o tempo todo, diante de todas as lutas, irmãos. Ele está intercedendo por nós. Igreja, escute isso pelo Espírito Santo de Deus. Você está de pé não porque é forte, mas porque Cristo intercede por você. Nunca pense porque você é forte. Aqueles que caíram, não menospreze. Não se ache melhor, não se ache mais forte. Nós estamos de pé porque Jesus intercede por nós.
estamos de pé porque Jesus tem sido misericordioso para conosco, não porque nós somos bons, irmãos. Estamos de pé pela graça de Deus. Só ataque que recebemos, não tem problema. Se o inimigo vai atacar o tempo todo, quanto mais atacar, irmãos, nós temos que nos valorizar por isso. Uma coisa é o diabo concordar com a gente, orar pouco, levar a vida leviana, é concordância com ele. Quanto mais ele ataca, nós sabemos de um ditado: ninguém atira pedra em cachorro morto, não é verdade, irmãos? Quanto mais ele atacar a tua vida, se sinta privilegiado. Pastor, que luta, pastor, provas e mais provas. O diabo está furioso com a tua vida. Ninguém atira pedra em cachorro morto. Ataques e mais ataques é porque você incomoda ele. Continue incomodando ele. Diga amém. Hoje o Espírito Santo está fechando muitas brechas aqui, com certeza, você ouvindo as palavras de hoje, mas em alerta, sóbrio, propondo mais vigilância na sua vida. Efésios 6, versículo 11 diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam-se com toda a armadura de Deus, vocês vão ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo prepara ciladas, prepara laços, tem setas, que ele vai atacando, ele faz de tudo. Estrategicamente ele sonda a nossa vida, fiscaliza, ele tenta ver onde pode atacar, ele faz de tudo, mas você está revestido com a armadura de Deus, mantendo-se firme na fé contra todas estas ciladas do diabo. Digam amém. Em Tiago 4, versículo 7 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós ou de vocês. A outro versículo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É certo que não tem como resistir ao diabo sem antes nós nos sujeitarmos a Deus. Aqui pede então: sujeitem-se a Deus. Sujeitar a Deus é nos humilharmos perante Ele, reconhecer a sua soberania, o seu senhorio, a sua grandeza, que nós somos pequenos, somos necessitados, e uma vez que estamos nessa posição, humildes diante de Deus, nós podemos resistir ao diabo. Ele vai fugir de nós. Cada vez que vai nos atacar, ele vai ser derrotado. Cada vez que atacar, ele vai ser sempre derrotado. Porque sempre nós vamos resistir com fé, confiante no Senhor, com humildade diante de Deus. Não porque somos grandes, somos bons, somos fortes, mas porque Deus é forte e Ele está em nós. E maior quem está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tudo para a glória do nosso Deus. Diga amém. Senhor, recebemos. Pode aplaudir Jesus, faça com alegria. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sempre exaltado o teu nome, Jesus, sempre exaltado. Senhor, recebemos a tua palavra, Jesus. A tua palavra, ela é linda, especial, maravilhosa, serve para nos exortar, nos corrigir, nos confortar, nos consolar, seja para qual área quis nos atingir, ó Deus, e chamar nossa atenção. É do Senhor, é do Senhor. A palavra confronta. O evangelho de confronto, estamos aqui para ser confrontado, estamos aqui à mercê do teu Espírito Santo, para dizer: sim, Senhor, fale comigo sempre, me ajude em minhas fraquezas. Ó Deus, a tua palavra sempre será bem-vinda, é o alimento espiritual para a nossa alma, e nela nos fortalecemos. E cada vida que aqui está, Senhor, sabemos que ela está sendo vigiada pelo diabo, mas também sabemos que o Senhor está atento, como nosso guardião, nossa fortaleza, nosso esconderijo, nosso refúgio. O Senhor está sempre atento para nos dar força, dar toda assistência. É a tua alegria, a nossa vitória. Por isso, depositamos em ti total confiança, Jesus. Teu nome seja glorificado, exaltado para sempre.
Amém, Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E todo culto é muito sério, todo culto é sagrado a Deus. E a Santa Ceia, irmãos, é de muito valor em nossa vida, muito valor. Entenda que estamos participando de algo que Jesus, na ocasião, quando ministrou a ceia, foi a primeira ceia que existiu. Jesus com os discípulos, com os apóstolos, ele fez menção do cálice e do pão, e apresentou o seu corpo, a sua carne, o seu sangue. Todas as vezes que vocês fizerem isso, é em lembrança de mim, memória de mim. Nós nesse momento temos que ter nosso pensamento, nossa memória, em lembrança do que Ele fez por nós. Estamos aqui porque Ele morreu em nosso lugar, estamos aqui porque Ele deu a vida por nós. Considere isso como de grande importância na sua vida. Além disso, irmãos, você tem que abrir mão de coisas que te levam a essa fraqueza espiritual. Abre mão de coisas que tornam você fraco na fé. Abre mão disso. Aquilo que você sabe que o diabo está usando para manter sua vida nas mãos dele. Abre mão disso. Seja inteiramente de Deus. Então, nessa oração que você vai fazer, pedir perdão dos pecados, mas com humildade, Senhor, eu hoje estou aqui para tomar a decisão da minha vida. Quero ser totalmente, inteiramente do Senhor. Não quero entristecer o Teu nome, não quero Te entristecer, Senhor, com coisas que eu tenho feito. Converse com Jesus agora. Senhor, estamos diante da ceia, pedimos perdão dos nossos pecados. Nos perdoe, nos purifica, Senhor. E agora que o Senhor está assistindo a cada um de nós e nos assiste com providência, perdoando e dando forças a esta pessoa, a estas pessoas, com respeito a essas fraquezas, que têm dado ao inimigo a alegria, têm dado alegria, o contentamento de suas fraquezas, de não passarem, não conseguirem vencer pecados. Ó Deus, mas hoje a oração está sendo feita pelo Teu servo, pela Tua serva, que se torna vencedor e vencedora, que não abre mão da coroa que está proposta, a coroa da vida, não abre mão do céu, que está tão pertinho de nós, não abre mão dessa alegria completa que nós teremos no céu. Senhor, por isso a Tua ajuda, o Teu auxílio é essencial para nós. É o nosso pedido e súplica em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Pegue o pão, não coma, vamos orar consagrando. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Levante o pão nesse momento. Senhor, nós apresentamos a Ti essa partícula do pão, representando a Tua carne, o Teu corpo que foi moído no Calvário por nós. Consagre, Senhor, nesse pão a vida.
vida abundante na participação da ceia do Senhor. Consagre, Jesus. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Comamos todos juntos. Senhor, apresentamos a Ti o cálice contendo o fruto da vide, representando o sangue do Senhor Jesus, o sangue que foi vertido no madeiro, lá no Calvário. Sangue que perdoa, que purifica, que lava, que redime. Sangue precioso, sem mancha, sem mácula. Consagre, Senhor, agora esse cálice, que assim beberemos do sangue do Senhor simbolicamente, trazendo vida para nós. Ó Deus, assim pedimos a consagração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pegue o cálice, pode participar e passe a bandeja adiante. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono. Adore a Deus, adore ao Senhor, dê liberdade ao Espírito Santo, fale línguas estranhas, adore o Senhor com alegria, com ousadia, com entusiasmo, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, seja restaurado. Oh, aleluia, o nome do Senhor. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.
único Deus real e verdadeiro. Receba louvor, receba honra, receba glória, receba toda exaltação para ti, Jesus, para ti, Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Bendito e soberano nome do Senhor, Digno é o Altíssimo Senhor, Deus, grandioso Deus. Aleluia, o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Se assente, irmãos, por um momento. Queria saber se alguém nos visita pela primeira vez. Você nunca participou conosco e hoje você está aqui, então atendeu talvez o convite de alguém. Levante a mão, por gentileza. Deixa eu ver se tem aqui nessa parte aqui alguém que visita. Não vi ninguém aqui também. Tem aqui, olha aqui, tem uma pessoa aqui na frente. Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Nos valemos desse momento aqui para parabenizar a sua vinda aqui em nosso meio. Nessa parte tem alguém aqui, deixa eu ver aqui, continuar. Tem aqui outra pessoa que olha aí, Deus abençoe também a sua vida grandemente, né? Aproveita o momento também para parabenizar você, de aceitar o convite e vir até nós. Deus abençoe. Mais alguém nessa parte? Alguém? Então pude ver duas pessoas. Se mais alguém, por favor, faz assim com a mão, né? Vocês me ajudaram aí, só tem duas pessoas mesmo, tá? Vocês duas pessoas querem acompanhar já então o recepcionista, né? Há um mimo para vocês preparado, então lá, pode ir. E nós aqui damos continuidade então nesse culto. Amém. Boa noite, igreja, a paz seja convosco. Neste momento do culto, nós daremos a continuação à nossa adoração, através dos dízimos e das ofertas. Faça isso com muita alegria. Aqueles que nos assistem também têm a oportunidade de contribuir. Se você desejar fazer de forma digital, teremos aqui o QR Code próximo aos gasofiláceos. Aproveite, desfrute desta oportunidade. É um privilégio para nós corresponder à fidelidade do nosso Deus com a nossa fidelidade, o nosso compromisso para com o reino de Deus aqui na terra.
Convido todos que se coloquem em pés neste momento. Também desde já apresentaremos a oferta de primícias e o quilo do amor será entregue no próximo domingo. Com alegria no coração, pegue seu dízimo, a sua oferta e vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, amado e eterno, louvamos a Ti, Pai, bendizemos o Teu santo nome. Neste momento, através da nossa vida financeira, Pai, nossa fidelidade, compromisso com o Teu reino aqui na terra, a Tua palavra, sim, nos ensina, Pai, a obediência, expressão de amor e gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e sempre fará em nossas vidas, em nosso meio, a fidelidade do Teu povo, da Tua igreja. Repreenda, Senhor, o devorador, tudo aquilo que tenta se levantar, Pai, para consumir as finanças, que a proteção que vem de Ti esteja presente sobre os servos e servas. Abra as portas, Pai, e prospere com ricas e abundantes bênçãos. Colocamos diante de Ti também a oferta de primícias. Estaremos preparando no decorrer desta semana. Será entregue no próximo domingo. E o quilo do amor, Pai. Louvamos a Ti por esta grande oportunidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Consagramos os dízimos e as ofertas para a Tua obra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Com alegria, contribua na casa do Pai Celestial. Se não tiver a voz, ninguém entende nada, né? Vocês vão conseguir colocar a voz aí? Se conseguir, é bom que faça já, então, recados, avisos aí. Tenta mais uma vez. Abriu o som aí? Está aberto o som? Está aberto? Bem, deixa eu transmitir então aqui, né? Deixa eu verificar aqui se estão todos aqui. Atenção, vem aí culto de mulheres no dia 3, portanto, na terça-feira, essa próxima. Todas as mulheres aqui presentes digam amém. Amém. Terça-feira aqui na catedral, tá bom? Que às vezes está no bairro lá, não tem filial, não tem problema, viu? Os pastores estão cientes, vocês virão aqui para a catedral. Deixa eu verificar se também para os homens ficou certo. Alguém pode me auxiliar aí, que estava indeciso, se os homens não... Bom, então não vou dar esse aviso dos homens, aí os irmãos se entendem no grupo, tem um grupo de WhatsApp, né? Vocês se entendam depois aí. Congresso Regional de Mulheres, dia 14, portanto, esse mês de março, ocorrerá em Araras. Para mais informação, procure a liderança de mulheres. Dia 14, então, também as mulheres são um congresso regional. E teremos batismo nas águas dia 15 desse mês aqui, digam amém. Congresso Estadual de Missões e Células em Piracicaba, dia 21 de março. Informações, procurem liderança de missões. No dia 22, havendo o batismo dia 15, dia 22, nós teremos a recepção dos novos membros. Então, pessoas que estão aguardando o batismo, já recorrem então à secretaria, se frequenta lá o termo filial com o pastor, tá? Já para ir se preparando para esse dia. No dia 22, culto de juniores, dia 22, simultâneo ao culto das 18 horas.
Então aí os pais e juniores priorizem estar no culto das 18 horas. Caso optem pelo culto das 7 da manhã, tragam os juniores no culto das 18. Não percam tempo, não dê para o diabo facilidade, né? A igreja oferece pouco tempo, na verdade, para ajudar a auxiliar filhos, tanto crianças, juniores, adolescentes, jovens, demais, pouco tempo em relação ao tempo que se gasta lá fora. Então, tempo, mesmo pouco que a igreja tem, aproveite o máximo. Dia 29 desse mês de março, teremos o aniversário da igreja em um único culto, horário às 9 horas da manhã. Então, nesse dia, a escola bíblica terá início às 8 horas. Atenção para esse recado, eu detalhei também no culto da manhã, e de manhã principalmente, que gostam de vir no culto das 7 horas. Então, nesse dia 29, nós não teremos o culto às 7 horas e nem às 18 horas. Então, colocamos aí, não no meio do horário, mas puxamos, né, das 18 para as 9 da manhã e das 7, então empurramos para as 9 horas, tá? Culto correrá às 9 horas da manhã, no dia 29, tá? Irmãos que gostam de vir às 7 horas, abram mão então, descanse um pouquinho mais tarde em casa. Os que vêm à escola bíblica sabem então que vai também ocorrer início às 8 horas, não será às 8h30, tá? Até perto de 10 para as 9 ficarão em sala de aula e já entrarão na catedral para esse culto especial, iniciando às 9 horas da manhã. Então, uma festa para toda a igreja. Digam amém. Bem, então esses recados aqui, e nós vamos fazer a oração agora de encerramento. Eu vou também já interromper as transmissões. Depois ficaremos mais um tempinho aqui e vou explicar para os irmãos. Senhor, nós agradecemos de todo o coração o culto que nós tivemos, a participação de cada um aqui, dos teus filhos, e o Senhor presente em nosso meio. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a semana de todos seja uma semana abençoadíssima em seus compromissos, em seus afazeres, Pai, e as atividades que a igreja proporciona, seja aqui na sede, bem como nas filiais, que todos possam aproveitar ao máximo para o seu devido crescimento e trazer mais alegria para a sua alma. Assim pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Então, quero abençoar vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais. Deus abençoe grandemente. Fiquem na bênção, fiquem na paz.